Paz e graça ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A quem tem derramado graça na nossa vida e nos dado a oportunidade de estarmos juntos por mais um momento com Deus. Momento de glorificar o nome do Senhor. Momento de agradecer por Ele nos conduzir no caminho da verdade, para que a gente conheça a verdade e venha nos libertar. Porque Ele é a verdade. A Bíblia, inspirada por Ele, escrita pelo homem, é a verdade. Porque tudo que a gente lê, a gente traz, para nós as histórias do início, a história do meio e o futuro, no fim, que é lá em Apocalipse. Então a gente começa a conhecer o nosso pastor, o nosso mestre, aquele que tem nos conduzido, aquele que tem nos abraçado, aquele que tem derramado amor na nossa vida e nos ensinado verdadeiramente, o poder e a graça dele derramado na nossa vida. Então, irmão, é nesse momento que a gente glorifica o nome do Senhor. É nesse momento que a gente abre o nosso coração e Ele derrama sabedoria na nossa vida, para que a gente possa saber andar aqui na terra, possa conquistar as bênçãos, as vitórias dele aqui na terra. E ainda fora a proteção da sombra do Onipotente, que a gente vamos descansar, fora das asas do Senhor, que Ele nos abraça, e os anjos que Ele manda para nos guardar e nos proteger. E Ele tem nos livrado de todo o mal, quando a gente confia no Senhor, quando a gente dá a nossa vida para que Ele possa dirigir, para que Ele possa conduzir. Então isso é poder retribuir o amor dele por nós. E é por isso que a gente cada dia mais, a gente nos apaixonamos por Ele. Porque Ele, como Criador, Ele enviou o próprio Filho para rasgar o véu do tempo e a gente tem uma ligação com Ele direta. Mas a gente vai ver o passado, as histórias, e aí a gente vê ali em 2 Reis 5 a história de Naamã, comandante do exército da Síria, que tinha uma aproximação do rei, era um homem de confiança do rei da Síria. E em nenhuma dessas batalhas, nenhuma dessas lutas que ele foi até Israel, trouxe de lá uma menina e deu para a esposa dela como serva, escrava. E ali ela viu a doença que Naamã tinha. E ela chama a serva dela, a mulher de Naamã, e diz: se meu amo estivesse lá em Israel, onde tem um profeta que poderia curar as lepras, as feridas, sarar ele da doença dele. E a mulher fala com Naamã chega, vai até o rei da Síria, pede permissão para que fosse até Israel. E aí o rei pega uma carta e manda para o rei de Israel, para que tivesse passagem livre de um reino para outro.
E quando chega lá, olha o que a palavra vai nos dizer aqui, que está aqui, em 2 Reis 5:8. E ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara a sua veste, e mandou dizer ao rei, por que rasgaste a tua veste? Deixa-me vir a mim, e eu saberei que há, e saberá que há profeta em Israel. Porque quando o rei recebeu a carta que leu, ele rasgou a veste. Quem sou eu? Sou Deus para poder dar vida e tirar vida? Né? E ali, disse, será que ele já quer um motivo para poder quebrar o acordo entre a Síria e Israel? E aí, Eliseu diz ao rei, para que? Não precisa isso, manda ele vir até a mim. E Naamã vai até Eliseu, a casa de Eliseu. E quando chega lá, Eliseu manda o servo dele ir até Naamã e dizer a Naamã como que Naamã deve se conduzir para que ele pudesse ser curado. Que ele fosse até o Rio Jordão e se lá banhasse 7 vezes. Né? E aí o que é que acontece? E aí Naamã fica chocado, porque ele esperava que, pela posição dele, chefe da guarda do rei, homem vitorioso nas batalhas, que Eliseu viesse, tocasse nele e falasse, e o curasse. Mas não é bem assim que Deus trabalha, irmão. Deus tem a forma dele de trabalhar com cada um de nós. Naamã tinha que quebrar primeiro o orgulho dele, para que depois ele pudesse entrar nas águas e ali por 7 vezes, subindo e descendo, se curasse. Porque Naamã era orgulhoso, porque ele achava que ele era acima de todos. Por ele ser um homem vitorioso, ser o comandante da guarda do rei e ter uma intimidade com o rei. Então ele achava que estava acima de todo mundo. E não é assim que Deus age. Deus primeiro trabalha de uma forma que a gente não entende. E o trabalhar de Deus, só Ele pode revelar como é que Ele quer, como Ele procede, como Ele faz. Então Naamã não tinha só a cura da lepra, da doença, mas também tinha orgulho. Tem que quebrar esse orgulho de Naamã. E aí Naamã fica irritado. Porque ele diz, não tem outros rios melhor do que esse? Por que ele mandou ir para o pior? E aí o servo de Naamã chama ele, pai, se ele mandasse o senhor fazer alguma coisa diferente, o senhor faria, por que não fazer o que ele mandou? E aí ele decide se banhar. Mas Naamã precisava descer 7 vezes. Porque se ele ficasse curado na primeira, ele não ia fazer cumprir o que Deus tinha mandado. Então Deus trabalha da forma certa de cada um de nós. Deus, quando ele dá cura, ele dá por completo. Ele faz a obra por completo. Ele não faz pela metade. E Naamã precisava fazer a obra por completo. Quebrar, né, esse orgulho dele, quebrar essas questões e começar a ter humildade. E aí ele faz a primeira, a segunda, a terceira. E na 7ª vez, quando ele desceu, que subiu, ele já estava curado. Aí ele volta para Eliseu. Porque quando ele veio com a comitiva. E trouxe vários presentes. Né? Prata, ouro, tecidos. Várias coisas. E Naamã e Eliseu disse, de graça recebo, de graça
eu retribuo e não precisou. Amém? E que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. E até breve.